com tudo. E eu pensando sobre isso, e eu glorificando a Deus também pelo Ministério Kids da nossa igreja, eu fui perguntando ao Senhor o que seria dessa semana, o que eu teria que ministrar. E eu queria ministrar sobre as nossas casas, como foi falado. Na verdade, uma pergunta veio ao meu coração, e essa pergunta que eu já lanço de cara agora. Sua casa está em ordem? Você sabe que essa não foi uma pergunta que eu fiz, foi uma pergunta que o próprio Deus fez a um rei. Numa situação, num momento inusitado da história. E essa pergunta, ela mudou tudo na história de Israel. Vocês vão entender o porquê. O nome desse rei, Ezequias. E o texto que eu quero ler é o texto de 2 Reis, capítulo 20. E os versos são de 1 a 19. 2 Reis, 20, versos de 1 a 19. Queria que vocês abrissem, eu peço para vocês nesse momento, abram o coração. Famílias que estão aqui, pais, filhos, abram o coração. Isso é algo central, uma palavra de Deus, uma palavra profética. Ela muda a história de uma sociedade. E essa é a palavra que Deus tem para a gente hoje, que eu creio que vai tomar morada em muitos corações. E muitas famílias hoje, essa manhã, vão tomar novos rumos. Vão ser direcionados para outros lugares. O centro da vontade de Deus é o que nós queremos. E o texto de 2 Reis, capítulo 20, a gente vai ler do 1 ao 19. Começa assim o texto. Naquele tempo, Ezequias ficou doente. Ezequias, rei de Israel. Na verdade, rei do Reino do Sul. Um dos grandes reis. Ficou doente, quase morreu. E olha o que aconteceu, gente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado e lhe disse: assim diz o Senhor. E qual foi a ordem de Deus a Ezequias? Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Olha isso. Obrigado, Lu. Você vai morrer e não vai se recuperar. Olha que coisa incrível. Imagina receber uma notícia dessa, gente. Ó, bota em ordem a sua casa, você vai morrer. Vai morrer, né? Versículo 2 diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E a oração dele foi assim: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. E disse assim Deus a Isaías, para falar para Ezequias: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: e qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus da escadaria? Você prefere que a sombra na escadaria de Acais, né? Que a escadaria de Acais vá para frente ou vá para trás? Daí olha a resposta de Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, porque o sol vai para frente, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acais. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Beladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo que havia em seus armazéns, a prata, o ouro. Ou seja, abriu a porta de casa para a Babilônia. Mostrou tudo
prata, ouro, as especiarias, e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: e o que viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. E olha o que Isaías profetizou ao rei. Ele falou assim: um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunuco no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que Ezequias respondeu com essa tragédia? Olha a resposta dele. Ezequias respondeu ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. A ordem do Senhor e a palavra que nós temos essa manhã, e eu só quero falar sobre isso. A ordem do Senhor a Ezequias foi uma, e a nossa igreja hoje é a mesma coisa. Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Ezequias era um homem íntegro. Ezequias era um homem de Deus, era um rei próspero. Na verdade, um dos mais prósperos que Israel já teve, principalmente o Reino do Sul. Um dos mais prósperos. Ele foi abençoado por Deus, ele buscava Deus. Nunca houve nenhum rei como rei Ezequias em Judá. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e o Senhor estava com ele. Isso é o que a palavra do Senhor fala. A vida de Ezequias parecia que não tinha problema, e realmente não tinha, até que dois grandes problemas chegaram à sua vida de uma vez só. O texto nos fala de um, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender melhor sobre isso, mas existia um problema político e existia um problema de ordem de saúde. A de ordem de saúde está clara, que a gente acabou de ler. O problema político, que inclusive foi citado, mas Jean passando o texto que a gente leu, é citado um pouco antes. O problema e o grande problema político é que o exército assírio, a grande potência, que inclusive veio dominar inclusive o reino do norte, e oprimiu o reino do sul, o exército assírio, que já tinha derrotado o reino do norte, que já tinha passado o rodo no reino do norte, cerca Jerusalém, é o reino do sul, né? Lembra que o reino do norte são as 10 tribos dos 12 filhos de Jacó? 10 foram para o reino do norte, tinha um rei, e o reino do sul tinham mais 2 filhos que tinham outro rei. A gente está falando desse rei do reino do sul, de dois filhos, né, de 2 tribos. O reino do sul, o rei da Síria, ele falou claramente para Ezequias, que era o rei do reino do sul, e ele disse algo importante. Ele falou assim: não adianta, nós estamos passando e nós vamos atropelar Jerusalém, nós vamos atropelar Israel, é melhor você se render. Não existe Deus que possa dar jeito, porque nós estamos dominando o mundo, nós dominamos o reino do norte, seus co-irmãos, e agora nós vamos passar além em vocês. Você imagina um problema para um rei, um grande estadista, a maior potência, chegar e falar assim: a gente vai invadir, ponto final. Pois bem, já não bastasse essa notícia difícil, a situação ainda podia piorar, mas a gente pensa assim: será que pode piorar alguma coisa na nossa vida? Sempre pode, gente. Não tem como. Foi exatamente o que aconteceu com Ezequias. Já não bastasse o exército assírio vindo a ele e começou a sentir uma dorzinha, e o exército estava chegando, ele começou a sentir uma dorzinha e viu que abriu uma feridinha. Diferente do que a gente tem hoje, que nós temos medicação, nós temos tudo. Naquela época, se a ferida começava a se agravar, se a úlcera começava a ficar cada vez maior, a gente sabia, e todo mundo sabia: esse aí vai morrer. Pois bem, a gente está diante de um rei que estava prestes a perder o seu reino, inclusive provavelmente morreria pela espada ou morreria pela doença.
De uma vez só, o grande homem de Deus, Ezequias, ele ficou com 2 grandes problemas. Que de um lado custaria a vida e de outro também custaria a vida. Da guerra a vida e da doença a vida. E o profeta Isaías vem fazer uma visita que a gente pensa assim, será que é bom receber a vida do profeta? Geralmente é bacana. Mas nesse caso aqui, para Ezequias, foi uma tragédia. Porque o profeta ele foi claro para Ezequias, ele disse, põe a sua casa em ordem, arruma a sua família enquanto você tem tempo, porque você vai morrer. Olha isso, que coisa incrível. O cara vai morrer e qual é a prioridade de Deus para o cara que vai morrer? A sua família. A prioridade de Deus para Ezequias nesse momento é a sua família, a família de Ezequias. E Deus fala com Ezequias, corre, arruma a sua família, isso é o mais importante do que ser bem sucedido, mais importante do que ser um grande estadista, mais importante do que ser uma pessoa que tem preeminência social. Se você morrer hoje, as coisas não vão ficar bem não, Ezequias. Você precisa arrumar a tua casa. E aí Isaías foi embora. E Ezequias diz o texto que ele colocou a cara na parede e começou a orar de forma fervorosa e chorou muito pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Isaías já estava no pátio do templo, voltou e Deus falou ao coração de Isaías, volta lá e diz para ele que ele não vai morrer, mas ele vai durar mais 15 anos, porque Deus ouviu a oração de Ezequias. Aqui eu quero abrir um parêntese. Deus ouviu a oração de Ezequias. Vocês me permitem abrir um parênteses? Quero te fazer uma pergunta. Você sabe que Deus ouve oração? Você tem essa consciência de que Deus escuta oração? Você acha que Deus mudou, gente? Não mudou. Então quem mudou, gente? Quem mudou fomos nós. Infelizmente é raro hoje encontrar alguém que ore de verdade. Quanto mais orar fervorosamente, isso é praticamente artigo raro que nós temos hoje. Nós estamos entrando num propósito de jejum e oração que já foi falado. Meu querido, minha querida, como é que está o seu coração em relação a isso? Teu coração está aquecido? Teu coração está falando, poxa, que bênção, eu vou poder orar, eu vou poder buscar o Senhor. Ai, minha igreja, junto com a minha igreja, eu quero ver o que Deus tem para mim. Eu quero me aprontar para o secreto com o Senhor. Será? Sabe, gente, tem muita gente que está enfrentando invasão do inimigo e não ora, eu não consigo entender. Tem muita gente que está doente e não ora, como que isso funciona? Tem muita gente que está vendo o inimigo levar tudo e não ora. O caminho, a solução está no Senhor e o cara simplesmente faz vistas grossas àquilo. Tem gente que está escravo de um vício, de pecado e simplesmente não ora. Vou falar que nem eu falo com meu filho, você está louco? Você está pichuruco? Você tá biruleibe? Vocês acompanham os reels, né? Você tá biruleibe? Você tá louco? Nós vivemos uma geração que desaprendeu a orar e que não valoriza oração. Você pensa que uma oraçãozinha só vai resolver o problema? Ezequias colocou a cara na parede. Em outras palavras, botou a cara no pó. E clamou, e a sua oração tocou o coração de Deus. Você tem orado de tal forma que a sua oração toca o coração de Deus? Você acha que a nossa igreja faz 14 dias de jejum para fazer programação? Lógico que não. O centro, as vitórias, as nossas guerras, nós ganhamos de joelho no chão. De joelho no chão. Nós precisamos orar, gente. Nós precisamos buscar o Senhor. No nome de Jesus eu falo, pare de ser negligente com as coisas de Deus. Você sabia que você vai morrer? Tomara que não seja agora. Um dia talvez. Eu tenho que te fazer uma pergunta. E que vida você resolveu viver até lá? A verdadeira ou a falsa? A que Deus tinha para você viver ou a que deu para viver? A que Deus tinha para você ou que simplesmente você foi levando. Meu querido, você vai continuar vivendo essa porcaria de vida mundana.
Deus tem algo muito maior para você, chega. Ser cristão é ter um relacionamento com Deus e Ele se tornar o centro na sua vida. Eu quero fechar o parênteses agora. Ezequias orou. E sabe o que Deus fez porque Ezequias orou? Com uma oração, os 2 grandes problemas de Ezequias foram cuidados pelo Senhor. Primeira coisa, sabe aquele exército da Síria que estava vindo? O Senhor feriu 180 mil soldados. E o rei Senaqueribe, quando estava voltando, quando chegou em casa também foi ferido. A vitória aconteceu sem que houvesse luta. Em relação à sua doença, você vai morrer. Em 3 dias ele já estava curado. Mas Deus deixou apenas uma ordenança a Ezequias. Sabe qual foi essa ordenança? Ponha a sua casa em ordem. E infelizmente, isso ele não fez. E eu vou mostrar para vocês. Ele foi um rei próspero. Ele foi um rei abençoado. Ele foi um rei famoso. Mas nem tudo deu certo com ele, você sabia? Por quê? Porque 3 anos depois, ele teve um filho. E esse filho foi o sucessor no reino dele. Ele passou o bastão para esse filho. Ele passou o reino para esse filho. Vocês sabem qual foi o nome do filho? Que Ezequias, o grande homem de Deus, gerou. Vocês sabem qual foi o nome? Manassés. E quem foi Manassés? Manassés, a Bíblia guarda um adjetivo específico para ele. A Bíblia diz que ele foi o pior rei de Israel. O pior rei de Israel. Mas peraí. Pastor, você está querendo me dizer que esse rei, que foi um dos maiores da história, que por causa da sua fé, ele derrotou 180 mil soldados, por causa da sua fé, ele foi curado, por causa da sua fé, e porque ele foi servo de Deus, ele foi próspero. Esse cara foi um fracasso como pai? É isso mesmo. E aqui a gente tem um princípio que é importante destacar. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós podemos ser crentes abençoados, mas sermos um fracasso na construção das próximas gerações. Isso pode acontecer. E a gente vai ver na nossa história recente isso acontecendo. Continuando a história, depois que Ezequias teve tudo de bom, teve cura, depois que Ezequias ganhou do exército assírio, ele imediatamente recebeu um presentinho da Babilônia. Babilônia, gente. O inimigo. Ele recebeu um presentinho do inimigo. Sabe o que ele fez? O inimigo foi lá para presentear, porque soube que ele estava doente, provavelmente sabia que ele tinha sido curado. E o que Ezequias fez? Ezequias abriu todo Israel para que o inimigo visse. Ele mostrou os celeiros, ele mostrou os guardas, ele mostrou o exército, ele mostrou a abundância de Israel, ele mostrou tudo, mas não deu honra ao Senhor. Não sei se vocês perceberam. Textos paralelos que falam sobre a mesma história na Bíblia diz que em nenhum momento ele disse que Deus tinha dado. O que aconteceu com Ezequias? Ezequias, ele se encheu de vaidade, se encheu de autossuficiência. Em nenhum momento ele falou assim: foi Deus que me curou, foi Deus que nos libertou. Em nenhum momento ele fez isso. E por causa disso, Isaías disse, daqui a pouco a gente vai ler o texto, ele disse que o povo iria ser levado para o cativeiro pela Babilônia, e levariam toda a riqueza de Israel, porque ele mostrou literalmente tudo para o inimigo. Ezequias foi um homem maravilhoso, atenção a isso. Ezequias foi um homem excepcional, um servo de Deus, mas não fez a única coisa que Deus mandou ele fazer. Ele não colocou em ordem a sua casa, a sua família foi uma droga. Manassés, seu filho, foi o rei mais perverso de Israel, era cruel. E eu quero perguntar para os pais aqui essa manhã: onde estão os seus filhos? Onde estão os seus filhos? Onde estão os seus filhos sábado à noite? Onde estão os seus filhos domingo à noite? Onde estão os seus filhos? A palavra do Senhor aqui para a gente essa manhã é: ponha a sua casa em ordem. O fim dessa história a gente vai conhecer agora.
Vejam o que aconteceu, foi profetizado por Isaías, a gente vai ler depois, a gente já leu o texto, mas vai explicar o melhor. Explicou, esse texto mostrou que em algum momento, aquele povo, o povo de Israel, por causa dessa atitude não feita de Ezequias, seria levado cativo à Babilônia. Vamos ir para frente, muito tempo depois, Ezequias já tinha morrido, Manassés já tinha morrido, Isaías o profeta já tinha morrido, Jeremias era o profeta de Israel ainda nesse momento, no momento mais tenebroso, de acordo com os historiadores, foi o pior momento da história de Israel. Mas e o holocausto? Foi ficha perto disso aqui, Israel foi quase acabado, foi dizimado aqui. E olha o que aconteceu, e olha a causa do que aconteceu. Jeremias 15, de 1 a 4. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, e que saiam, e se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor, os destinos à morte, para a morte, os destinos à espada, para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruição contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. E olha isso, olha a causa: eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Anos depois, vamos tentar entender isso aqui. A invasão da Babilônia, profetizada por Isaías, aconteceu. Os israelitas morreram de espada, animais comeram, não houve nada igual na história, e Deus falou: fui eu que fiz, por causa da consequência dos atos dos reis de Israel, por causa da consequência daqueles que lideraram, eu fiz por causa de Manassés. E Deus falou anos atrás para um pai: põe sua casa em ordem, e ele não obedeceu. Põe sua casa em ordem. Anos depois, uma nação inteira destruída. Por quê? Por causa do que aconteceu dentro de uma família, da família de Ezequias. Porque um homem não cuidou da sua família. O que era para ser uma bênção virou uma maldição, um genocídio para uma nação inteira sem precedentes. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós podemos ser crentes, abençoados, servos de Deus, mas sermos um fracasso na construção da próxima geração e acabar com uma geração, com uma nação inteira. A pergunta é: onde Ezequias errou? Onde ele errou? Onde que ele falhou em cumprir a única missão que Deus deixou para ele? A missão: põe sua casa em ordem. Primeiro, Ezequias mostrou a intimidade de Israel para a Babilônia, e olha o que Isaías profetizou a respeito disso. Preste atenção nisso. Versículo 16 do nosso texto base diz assim: então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Ezequias, o pessoal da Babilônia foi lá, deu presente, não sei o que. Ezequias mostrou todo Israel para o povo, mostrou as coisas secretas todas para o povo. E Isaías perguntou assim, daí veio Isaías e perguntou, olha o que ele falou assim, ó: ouça a palavra do Senhor, Ezequias. Perguntou: você mostrou tudo para o povo? Para a Babilônia? E Ezequias falou assim: eu mostrei tudo. Então olha o que Deus profetiza e fala para você hoje. E aí falou, Isaías falando para Ezequias: um dia tudo que se encontra em seu palácio, tudo que você mostrou, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, todo o seu legado, será levado à Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora prestem atenção, e aqui denunciam uma falha absurda. Olha o absurdo que foi falado. É para qualquer um chorar. É para qualquer um ficar triste, é para um rei se acabar nesse momento. Olha o que Ezequias respondeu ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou. Olha isso.
Aí o texto continua dizendo, sabe por que ele falou isso? Porque ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Boa é a palavra do Senhor? Mas como assim boa é a palavra do Senhor? A nação vai ser destruída, o caos vai acontecer, vai se estabelecer, e daqui a 100 anos nada vai acontecer, mas não agora. Tudo vai acabar. Seus bisnetos, sabe seus bisnetos, Ezequias? Todos eles estarão fora da igreja. Sabe os seus filhos? Todos eles estarão perdidos, serão levados. E ele fala, tá bom? Sabe por que ele falou tá bom? Ele mesmo falou aqui, por que eu não vou estar aqui mesmo? Tá bom? Sabe por quê? Ah, tá bom, tô nem aí. Não é comigo? Ei, pouco me importa. É isso que Ezequias falou. Sabe, gente, muito parecido com o que a gente vive hoje. Muito parecido com o que a gente vive hoje. Nós hoje vivemos uma pandemia, não apenas do coronavírus, mas uma pandemia de egoísmo, uma pandemia de hedonismo, que é o prazer acima de qualquer custo, de imediatismo, de prazer. Nós não nos preocupamos só com a gente, e por causa desse egoísmo, nós não estamos nem aí para os nossos filhos, nós não estamos nem aí para as gerações futuras. A pergunta que eu te faço é, o que será dos nossos filhos que estão aqui do lado agora vendo a peça? Mas muitas vezes a gente acha que a educação, apaixoná-los pelo Senhor, tem a ver com a líder de célula, tem a ver com a tia da igreja. Ei, a responsabilidade é tua. Ah, não é comigo? Ah, eu estou tudo bem. Meu querido, ei, Ezequias, no nome de Jesus, os Manassés podem ser uma bênção ou arruinar com uma geração. Arruinar, Ezequias frouxo. Não é comigo, boa é a palavra. Peraí, tu não escutou, Ezequias? Isaías falou, cara, tu não escutou, eu falei que a nação inteira vai ser destruída. Teus filhos, teu neto, mas é para depois, não é, Isaías? É para depois. Boa é a sua palavra. Exatamente isso. Não duvidem. A pergunta que eu faço é, o que será dos nossos filhos que estão aqui do lado, ou que estão aqui presentes com a gente? Eu estou profundamente preocupado com a próxima geração, profundamente preocupado. Se perdemos uma geração, tudo está perdido. Nossa, está sendo exagerado, pastor. Ei, estou sendo não. Eu vou mostrar para vocês. Vamos dar um pulinho ali na Europa. Vamos ver como é que está lá. Vamos lá. Holanda, década de 60. Igrejas cheias. Pessoas apaixonadas pelo Senhor. Hoje as igrejas viraram boate. Hoje a droga é permitida. Mas espera aí, o que aconteceu? Gente, não estamos falando de 200, 300, 400, mesmo se fosse, nós estamos falando da década de 60. Alguns aqui estavam vivos lá. Década de 60. Alguma coisa aconteceu de errado. Basta uma geração, gente. Uma geração e tudo se acaba. Na Holanda, até a década de 70, o povo ia à igreja e hoje os templos estão vazios. Ou seja, uma geração se perdeu e tudo foi embora. E a Escócia? Berço do presbiterianismo. Escócia de John Knox, um reformador. Escócia onde eles viram o poder de Deus, onde muito do avivamento aconteceu na Europa, aonde hoje nasceu, sabe aonde o John Knox pregava? Sabe aonde começou as igrejas presbiterianas? Hoje lá foi vendido e é um bar. Que tristeza! Que tristeza! Ah não, mas só são esses dois lugares. Vamos falar da Inglaterra? A Inglaterra de John Wesley, igrejas metodistas, a Inglaterra de Spurgeon, a Inglaterra de George Whitefield, a Inglaterra de Martin Lloyd Jones, todos grandes homens de Deus. Nós estamos falando de gente do século XV e de gente agora do século XIX, século XX, gente de Deus. E hoje, vocês têm noção do que é isso? Menos de 4% daquela nação é cristã. Menos de 4% daquela nação é cristã. Sabe onde John Wesley pregava? Aonde começou
muito do avivamento na Inglaterra, hoje lá foi vendido, é um campo de golfe, onde as pessoas iam adorar o Senhor, as pessoas hoje jogam golfe. Tem nada contra quem joga golfe, eu sei que eu não jogo porque é caro. Mas gente, o reino de Deus, sabe o que chamam hoje a Europa? Uma sociedade pós-cristã, onde nós erramos. Por que isso aconteceu? Porque eles não colocaram Cristo como centro nas suas famílias, como prioridade a ser ensinada. Eles não cuidaram dos seus filhos. Escutem o que eu estou falando. Nós vivemos numa época perigosíssima. Nós estamos colocando em xeque o futuro da próxima geração. Ezequias não quis nem saber. Ele viveu numa linda igreja, ele foi próspero, teve uma linda família, teve um casamento bom, era um servo de Deus, seus filhos fizeram as melhores faculdades. Ele deu carro novo para todos os filhos, viagem para Disney todo ano, roupa da última moda. E prestem atenção no que eu estou falando para você: todos os seus filhos foram para o inferno. Todos os seus filhos foram para o inferno. Ah, vai acontecer logo ali, Ezequias. Boa é a palavra, Isaías. Não é comigo mesmo? Ei, Ezequias, como estão os seus Manassés? Todos eles para o inferno, perderam a fé, porque um pai egoísta só pensou no hoje. Um pai egoísta só pensou nele, porque um pai disse: é lá para frente, não é comigo. Boa palavra, preste atenção no nome de Jesus. Hoje nós estamos colocando as sementes que amanhã brotarão. Que sementes você tem plantado? É difícil, nós estamos vivendo um momento difícil, gente. Não é fácil. E eu quero falar mais sobre isso daqui a pouco. Não é fácil. Sabe, Ezequias estava tão feliz de ser abençoado, que ele não enxergava o perigo iminente. Ele abriu a porta para o inimigo. O povo da Babilônia começou a chegar, e aqui foi um bobão, um ingênuo. Presentinho, porque é assim mesmo, é presentinho, são relações, afinal de contas, são as relações que importam, a gente vai fazendo, vai crescendo, e foi botando o inimigo para dentro, e o inimigo olhando para tudo, e vendo como tudo que acontecia, o golpe veio logo ali na frente. Exatamente isso. Ezequias era tão abençoado, era um crente, gente, era gente do reteté, falava em mistério e tudo mais, é isso aí mesmo, mas recebeu o inimigo na casa dele, ainda bateu palma para o inimigo. Nós também, por diversas vezes, somos ingênuos. Há um plano do inimigo para acabar com a sua família, e você está deixando ele entrar na tua casa, na sua casa. Eu não sei muito bem como fazer, mas a verdade é essa. A gente tinha medo antes de perder nossos filhos na rua. Hoje a gente quer que eles vão para a rua, porque em casa eles estão se perdendo no nosso quarto. E eu não sei muito bem como fazer isso. A minha mãe, para mim, é uma referência de pessoa que sabe educar. Assim, modesta parte, né? Que eu que subi educar. Não, mas eu acho, minha mãe tira onda. E minha mãe, quando minha mãe chegou para mim e falou isso para mim, eu falei: caramba, que momento. Minha mãe falou assim: filho, eu pensei que eu podia ajudar mais na criação dos meus netos, mas eu não sei muito bem. Quando inventaram esse negócio da internet, filho, não sei a hora, não sei. Você já olha, por exemplo, vocês viram a Mafê falando? Parece uma artista de televisão mesmo. Aqui falando agora no Atitude Vídeo aqui, tal, e pá, não sei o que. A gente bota a câmera na nossa frente e fala: a gente não sabe nem falar. É ou não é? Porque, cara, é impressionante, a geração mudou. Não sei como a gente vai fazer para conectar, mas uma coisa eu sei: se a gente abre a porta para a Babilônia, eles vêm e saqueiam. No nome de Jesus, fecha a porta do seu lar. Feche a porta do seu lar. Nós estamos muito ingênuos, gente. Isaías perguntou: o que você deu acesso ao rei da Babilônia? Ezequias parece que nem entendeu tudo. Ele falou: dei acesso a tudo. E você está dando acesso na sua casa pelo seu computador, pela TV, pela sua ausência à igreja. Vem cá,
não sou fundamentalista, a igreja não salva, gente. Mas agora eu vou ser sociólogo. De acordo com Weber, são duas coisas que nos formam. Nós somos ser humano por causa de dois parâmetros. Nós damos sentido, o nome disso é fenomenologia humana. Nós damos sentido, por isso nós somos seres humanos. Em segundo lugar, nós andamos em comunidade, assim nós nos formamos. Nós somos a antítese das relações ou nós concordamos com a relação. Geralmente, nós concordamos. Ou seja, o ser humano não tem como escolher. Ele vai ser fruto desse meio, de acordo com Weber. Estamos aqui, nós damos sentido, agora nós vivemos em comunidade. Você como pai, meu querido, se você não fizer a atmosfera de relações dos seus filhos, eles vão ser quem você não quer ser. Meu pai e minha mãe foram muito sábios nesse sentido. Sabe o que eles fizeram? Eles cortaram na carne deles, porque dá trabalho. Porque é dinheiro que tem que investir. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os amigos, tudo de gente que era temente de Deus, crente pra cá, meus amiguinhos, e trouxeram pra casa deles. E falaram, meus filhos, eu tô direcionando quem vocês vão ser amigos. Hoje são os meus melhores amigos, são servos de Deus, e estamos aqui, ó, servindo ao Senhor junto. Glória a Deus. Vocês estão percebendo? Mas não, sabe o que a gente faz? A gente bota o tablet na mão do filho, a gente não quer jogar bola com o filho, a gente não quer, inclusive, se submeter a trazer amigos bons para os nossos filhos. Nós preferimos mandar para a colônia de férias. Preferimos mandar para a escola tempo integral. Não tenho nada contra a colônia de férias, escola de tempo integral. Vocês têm que entender. Senão vocês vão criticar, vão cortar e falar assim, esse pastor tal... Mas a verdade é que nós, como referência de quem podemos conduzir as relações dos nossos filhos, nós somos isentos. E nós falamos, contanto que eu assista meu programa de TV, contanto que eu assista a minha série preferida, contanto que eu vá para minha musculaçãozinha e fique bonitinha, tá tudo certo, meus filhos que se danem. Ei, Ezequias, como estão os seus Manassés? Desculpa ser tão forte, mas eu estou preocupado. E eu não tenho as respostas. Eu, de vez em quando, me pergunto. A gente faz essa pergunta lá em casa. Será que a gente está fazendo bem? Eu não sei. De vez em quando eu me sinto muito, de vez em quando eu me sinto pouco. Minha mãe vem e fala, filho, cuidado com isso. E eu queria falar para você também aí, ó. Você da internet, você que está aí na internet. No nome de Jesus. Quanto tempo que tem que você não está aqui na igreja? Quanto tempo? É mais difícil, eu sei, acordar é mais difícil. Tá bom. Filho pequeno é mais difícil. Sabe o que o texto bíblico fala sobre isso? O texto bíblico fala para trazer as crianças amamentando para a igreja. Tudo bem que o pastor é TDAH. E ele fica assim meio... Ele se desconcentra por qualquer coisa. Mas deixa o pastor se desconcertar. Tragam os filhos para a igreja no nome de Jesus. E a mesma coisa eu falo aqui. A mesma coisa eu falo aqui, nós precisamos congregar. Nós precisamos ser família. Nós precisamos ser casa. Eu sei, eu tô triste, eu tô magoado com a igreja, as pessoas são falhas. É isso mesmo, mas vou falar um negócio para vocês, gente. Se não estivermos cercados de pessoas que nos levam a Deus, apesar de serem falhas, de terem problemas, apesar disso tudo, nós estamos indo em direção à Babilônia. Seu filho precisa desesperadamente de uma referência. Ele precisa ver que o maior bem que ele pode conquistar é Cristo. Manassés foi gerado nesse ambiente de um pai próspero, que serve a Deus, mas que não falava de Deus, que não ensinou seu filho a servir a Deus, porque era apaixonado por Deus, mas não traduzia isso em ações com que os seus filhos pudessem se apaixonar. Meu querido, o inimigo está entrando em nossas casas, olhando tudo que temos, e nós estamos dizendo, pode entrar. A profecia de Isaías foi essa. Tudo que você mostrou, nada vai restar. Foi a profecia de Isaías para Ezequias. O inimigo vai levar tudo. É isso que você quer? É isso que você quer? Filhos apóstatas? Uma sociedade pró-cristã, nós estamos caminhando para isso.
E o verso 18 do texto diz mais, olha isso, alguns dos seus próprios filhos serão levados como escravos. É isso, foi a profecia para Ezequias. Quantos pais que estão aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos pais que estão aqui na igreja e seus filhos são escravos do pecado? Quantos? Escravos de uma balada, escravos de más companhias, escravos de pornografia, escravos de vício, ficam 12 horas na porcaria do celular. E tá tudo bem. Tá entretendo e ponto final. Olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra está dizendo. E o texto continua. Isso é muito sério. A palavra diz, olha, eles se tornarão eunucos. Sabe o que é eunuco? Você sabe o que é isso? Sem sexualidade. Qual é o debate hoje na sociedade? Qual é o debate? Ideologia de gênero. Olha a consequência, a gente está vivendo isso tudo, gente. Isso só acontece porque eu e você não estamos colocando a nossa casa em ordem. Nós precisamos tomar postura como pai. Nós precisamos tomar postura como mãe. Aí o filho fala assim, pai, vou trazer minha namorada para dormir aí. Você vai falar de cara, sabe o que você vai falar? Aqui nessa casa, não. Não, meu amigo, quem manda nessa casa sou eu. Aqui tem ordem. Ah, mas você não quer brigar com seu filho? Aí fala assim, é melhor ficar aqui em casa com a namorada do que num motel. Não, não é melhor. Não é melhor, sabe por quê? Porque no motel ele já sabe, é inferno. Mas dentro da sua casa, que era para ele ser uma referência de céu, virou motel. Virou inferno. Que referência de vida com Deus seus filhos vão ter se você abre mão disso? Ezequiel não honrou a Deus. Ele levou a glória para ele quando mostrou para tudo para a Babilônia. Ele falou, fui eu. Realmente, eu sou um grande estadista. E o filho não teve chance de ser crente, porque o pai não honrou o Senhor e não mostrou para os seus filhos o que é honrar a Deus. No nome de Jesus, ponha a sua casa em ordem. A minha criação, ela foi muito inusitada. Primeiro que minha mãe deixou outras pessoas entrarem na minha criação. Ela era muito nova, teve meu irmão com 18 anos. A minha avó foi importante na minha educação. Por diversas vezes pais penam porque não deixam outras pessoas ajudar. Quem que pode te ajudar na criação dos seus filhos? Aí depois sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe era apaixonada pelo Senhor, porque entenda, minha mãe e meu pai, porque entenda algo. Ninguém aprende nada através de transmissão de conteúdo. São os afetos que fazem as pessoas aprenderem. Se eu gosto do que eu estou fazendo, as pessoas respondem gostando. Se eu falo que eu gosto só, isso não quer dizer absolutamente nada. Por isso que pais religiosos fazem filhos profanos. Porque sabem do conteúdo, mas não vivem com paixão. Não vivem com amor. Ah, porque meu pai me ensinou nos caminhos, eu vou ensinar meu filho. Não, peraí, os caminhos? Você vive nos caminhos? Você é apaixonado pelo Senhor? Eu me lembro. Os meus pais, meu pai e minha mãe me acordavam. Minha mãe me acordava, eu odiava, porque tinha aquele negócio. EBD pra gente, hoje é Nutella. Naquela época, meu irmão, EBD era 8 da manhã. Aí o que acontecia? Minha mãe chegava no quarto, abria o quarto, a gente odiava. Tinha sempre uma musiquinha, a gente odiava. Sabe aquela música do despertador que não aguenta mais escutar? Eu tinha a minha, era minha mãe que cantava. E era assim: hoje é domingo, vou me aprontar, os meus vizinhos vou convidar. Vamos lutar contra todo o mal na escola dominical. Aí ela continuava, bibi, fonfon, bibi. Meu coração vai partir. Depois fazia o vai. Quando fazia assim, vai, ela fazia a cosquinha. Vai! Ai, me dava uma raiva naquilo. Daí ela falava assim, quem vai na frente vai se afastar. Na hora eu vou chegar. E eu gritava assim, atrasado! Porque eu queria dormir.
Mas daí eu ia para a igreja. Tu pensa que era fácil para a mãe? Não era melhor minha mãe ficar dormindo em casa? Lógico que era. Mas ela já tinha a fé dela consolidada junto com meu pai. E esqueceu, e tem muito pai que esquece que os filhos estão em formação, e porque eles não estão afim, porque eles entendem, e tem desculpa, a igreja não dá salvação, tá certo, mas seus filhos precisam dela, tá? É lá que eles vão ter experiência com Deus. E minha mãe pagava na carne dela, dizendo assim, minha mãe e meu pai falando assim, ó, eu vou, meus filhos precisam. E eu chegava lá, eu tocava o rebu com as tias da igreja. Meu apelido, Dinamite. Você imagina o que era, meu? Dinamite. Eu tocava o rebu. Daí depois dali, o que acontecia? A gente saía dali do culto de 8 horas e ia pro culto 9. De 9 às 11 tinha o 11h30, sei lá, 9h30 às 11h30 tinha o culto. E a gente tava lá, dando trabalho pras tia. Porque a gente era do BOPE, literalmente. Da turma do terror, a gente arrepiava. Dinamite e a sua trupe. Saia dali, o que acontecia? Meus pais tinham um ensaio do coral. Aí eu aprendo um negócio. Antes do ensaio, o que a gente fazia? Comprava um frango da padaria com farofa, porque domingo é frango com farofa da padaria. Até hoje é. Comprava o frango da padaria onde a gente come? Na igreja. Porque tinha um ensaio dos meus pais, eles me ensinaram algo. Filho não é doença. O ministério que eles tinham com o Senhor tinha que continuar. O cara tem filho, o cara some, irmão. Meu querido, você está produzindo Manassés e você não está percebendo. Ei, o filho é teu, botou no mundo, agora faz direito. Aí estamos lá na hora do almoço e o meu pai e minha mãe lá no ensaio amavam aquilo. E porque amavam, nós começamos a amar. Eu e meu irmão. Mas amar. Sabe qual era o meu sonho de vida? Cantar no coral Cantares. Que era o coral deles. Que a minha tia regia. Eu falar com o Licias aí, cantou no Cantares, a gente zerou a vida. Acabou. A vida tá zerada. Tá tudo certo. Eu lembro o primeiro dia que eu e meu irmão cantamos. Eu falei, pode me levar, eu posso morrer. Sabe por quê? Porque os meus pais apaixonados me apaixonaram. É a paixão, gente. É o amor. E a partir dali a gente saía dali. E o que a gente ia fazer? A gente ia pro ensaio de flauta doce com a tia Neide. Não, tia Neide não, tia Regina. Flauta doce é um instrumento que você faz de tudo para afinar e não afina. E a gente tava lá, sabe por quê? Meus pais estavam criando memória afetiva em torno de Cristo. Me educando musicalmente e me preparando para o ministério sem eles perceberem. Sem eles perceberem. Sai dali, o que a gente fazia? Pode me chamar de ativista, isso mudou minha vida. Mudou a história da minha vida. Sabe dali, sabe o que a gente fazia? 5 horas da tarde tinha o que na igreja? União de treinamento. Quem aqui ia pra união de treinamento? Levanta a mão. Se você levantou a mão, você é velho pra caramba. Pastor Cinei. Não, você tá garotão, União de treinamento. Sabe, depois da união de treinamento tinha culto. E depois do culto, meus pais estavam mortos com farofa. Sabe o que eles faziam? Iam. Porque na nossa época acabava o culto, a gente ia pro Água Viva, que até hoje existe. Iam pro Água Viva. Vocês pensam que eles não queriam estar em casa? Claro que queriam. Estavam mortos, mas estavam lá, sabe por quê? Porque eles entendiam que nos filhos dele precisavam estar em torno de pessoas que criam no Senhor, pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, pessoas que são amigas do Senhor. Sabe esse povo todo aqui? Esse povo todo que minha mãe e meu pai me cercaram e mostraram quem era, sem falar nada, trouxeram para casa, alimentaram muito filho dos outros, para que os filhos estivessem dentro de casa cuidando desse povo todo aqui, ó. É pastor, é ministro de música, é líder na igreja. E hoje eu tô aqui servindo ao Senhor feliz. Vocês estão entendendo, gente? Precisamos colocar em ordem a nossa casa. Eu já tô acabando, o tempo sempre é muito ruim para mim.
Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, atenção a isso aqui: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Persistência aos seus filhos. Converse sobre ela quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço. Cara, desenha pro cara, é isso que ele está falando aqui. Prendas na testa, escreva-os nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Preste atenção que o salmista nos fala. Primeiro ele fala assim: essas palavras que hoje te ordenam estejam no seu coração. Não adianta dizer: meu filho, vai para a igreja e você fica em casa. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Meu filho, você tem que ser honesto. Mas você pede pro teu filho: ih, fulano no telefone, diz que eu não tô. Não adianta, não adianta. Não adianta dizer que você honra o Senhor e você não honra a Deus com os seus dízimos, com a sua vida, com o seu amor. Não adianta. O exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. E quando você for exemplo, aí você vai para o segundo passo. Qual é o passo? Qual é o segundo passo que o salmista fala? Ensina com persistência os seus filhos. Escreve nos batentes, escreve não sei o que e tal. Ou seja, bota na cuca do cara. Sabe como é que a gente bota na cuca? Botar na cuca é falar hoje, falar amanhã, falar depois de amanhã, falar depois de amanhã e repetir de novo. Vocês não fazem com o filho de vocês, eu faço. Helena, não pode, tem que jogar o lixo no lixo. Helena, não pode, porque tem que fazer isso. Daí no dia seguinte: pai, eu nunca mais vou fazer no dia seguinte. Lixo lá, fora do lixo. Helena, não me desculpa, porque a Helena é profanadora do choro. Vocês sabem disso, né? Ela chora por qualquer coisa. Desculpa, fala. Até hoje, eu e meu irmão, a gente brinca com as frases que minha mãe usava. Vocês um dia vão ser pai. Um dia eu vou às fora. E a minha mãe é baixinha, então ela pegava com a unhazinha dela, meu irmão, e ela ia nos Países Baixos. Doía. Era proteção. Deixa eu te falar um negócio. Instrui o menino no caminho que deve andar, senão depois a gente chora. A gente chora. Pensa que agora que você tá penando aí porque você está gastando teu tempo. Rapaz, você está economizando choro. Você está economizando lágrima. Bota na cabeça, fala. Gente, nós estamos numa corrida de revezamento. E eu termino aqui minha palavra. Nós estamos numa corrida de revezamento. Pensa numa corrida de revezamento que tivesse o Michael Johnson e o Usain Bolt para fazer. São os dois grandes corredores da história, talvez. Podem ser os melhores corredores da história. Se eles fazem 100 metros em 8 segundos, bateu o recorde, 100 metros em 8 segundos. Se na hora de passar o bastão cair, nós perdemos a prova. Nós perdemos a prova. Nós estamos correndo uma corrida de revezamento com os nossos filhos. Nós recebemos uma fé de alguém e temos que passar para alguém, senão todos sairão derrotados. Quem vai sofrer é a gente. A nossa vida vai ficar desgraçada junto com a vida daquele que a gente mais ama, que inclusive é mais do que a gente pra gente, que são os nossos filhos. E o salmista termina dizendo no versículo 3: o que ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Você olha o que o texto fala: eu não esconderei dos meus filhos, contarei às próximas gerações louváveis feitos do Senhor. Você já contou para o seu filho o que Deus fez na tua vida?
Talvez é isso que precisa para ele voltar. Porque você nunca sentou com seu filho com paixão pelo Senhor, com lágrimas nos olhos e falou: olha o que Deus fez na vida do teu pai, olha o que Deus fez na vida da tua mãe, olha o que Deus está fazendo na vida da sua família. É isso que o texto está falando. Segunda pergunta: você já mandou a Babilônia para longe da sua casa? Diga: o mundo não entra na minha casa e ponto final. O mundo não dita a moda dos meus filhos, é Jesus. Preste atenção, ainda dá tempo de colocar a nossa casa em ordem. Ainda dá tempo. E o verso 5 continua: ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou os nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Ei, Ezequias, que Manassés que você está construindo? Ezequias, no nome de Jesus, põe em ordem a sua casa, ainda dá tempo. Deixa eu te falar algo: lugar de filho é na igreja. Traga o seu filho para cá. Pessoal da internet, eu não sei qual é a sua condição, traga ele para cá. Eu não quero saber de número, eu estou falando de transmissão de bastão. Se não fizermos isso agora, nós vamos sofrer. Eu sou neto de crente. Meu avô não se emociona com nada. Agora vai falar sobre uma vida que se transformou no evangelho. Ele começa a chorar. 93 anos, eu sou neto de crente, sou filho de crente. Eu sou crente, meus filhos são crentes, e meus bisnetos levantarão grandes obras no reino de Deus. Eu creio nisso, eu vou lutar por isso. Essa é a única causa que importa de verdade. Todo dia eu chego para Theo e Helena, de noite, Helena, eu falo: minha filha, ela quer ser médica, minha filha quer ser médica. Falei: minha filha, você vai curar fisicamente as pessoas, mas você vai curar espiritualmente as pessoas. Eu creio que você vai ser uma referência na sua geração. Como eu amo você, como eu sei, acredito no que Deus tem para tua vida. Eu vou no Theo, ele não entende muito bem, porque ele só quer saber de figurinha da Copa do Mundo. Mas eu falo assim: meu filho, eu acredito em você, você é uma bênção. E ele fica me olhando torto assim, que ele olha tortinho assim: você é uma bênção, eu amo você, eu acredito no que você é. Eu não sei qual é a sua relação com seu filho, eu não sei qual é a sua relação com seu pai, mas uma coisa tem que acontecer: ei, pais, mesmo que não sinta, profetize. À medida que você falar, o seu coração vai ser mudado, o seu coração vai ser transformado. É momento de não deixarmos ir a próxima geração. É momento. De que adianta você ser o tal, frequentar os melhores restaurantes, se o seu filho frequenta a boca de fumo? Se o seu filho frequenta pornografia? No nome de Jesus, nós hoje vamos falar como Josué falou: eu não sei quanto a vocês, mas hoje eu decido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Nós já acabamos. Eu vou pedir para que nós vamos fazer um ato profético nesse momento. E nós vamos terminar assim. Nós já estamos vindo para a porta, para ir embora. Cada líder de família hoje aqui, se você é uma mãe, é líder da sua família, você vai fazer isso. Se você é um pai, líder da sua família. Se você é um filho mais velho, mas líder da sua família, você vai trazer a sua filha ao altar dizendo assim: eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Eu não quero perder a próxima geração. Saia do seu lugar agora enquanto nós cantamos a bênção do Senhor. Saia do seu lugar. Vai colocando do lado aí, não tem problema, mas saia do seu lugar. Pais, se posicionem à frente. Orem pela sua família nesse momento. Saia do seu lugar, vamos fazer. Vamos, que o Senhor, é isso? Amém. Amém. Que o Senhor, vamos cantar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar. Vocês podem chegar aqui na frente. Saia do seu lugar.
líderes da sua família, venham à frente dizendo assim: nós serviremos ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. E dê paz. Amém. Vamos falar amém. Assim seja. Vamos. Amém. Amém. Podem ocupar aqui, ó. Amém. 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 Que a bênção, que a bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença me acompanhe por detrás, por diante. O teu rezo, o teu choro é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e família, e teu riso e teu choro é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Eu preciso fazer só um último convite. Se você está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Cristo, olhe comigo no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu tenho falhado, mas eu te peço hoje, Senhor, entra no meu coração. Eu escancaro o meu coração para Ti e digo que só a Sua morada em mim me fará nova pessoa. Muda minha vida, minha história. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado. Eu quero saber quem fez essa decisão comigo. Levante sua mão lá no alto. Lá no alto. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Estou vendo você. Deus abençoe, Deus abençoe. Estou vendo você. Deus abençoe. Mais alguém aqui hoje disse sim para o Senhor? Mais alguém? Aleluia, aleluia. Se você está aqui hoje essa manhã e quer voltar para o Senhor, quer voltar para o Senhor, se você está aqui essa manhã e quer voltar para o Senhor, levante a sua mão dizendo: eu estou voltando. Levante sua mão. Deus te abençoe, estou vendo você. Mais alguém aqui diz: eu quero, Deus te abençoe, minha querida, estou vendo você. Mais aqui que diz sim para o Senhor hoje. Aleluia. Levante sua mão, você que levantou a sua mão agora, levante sua mão lá em cima. E eu peço para você isso, todos que levantaram sua mão, peço para que alguém esteja orando com todas essas pessoas. Vamos levantar a nossa mão, todos nós agora, em direção ao altar e abençoar essas pessoas. Senhor Jesus, essa manhã é sua. Senhor Jesus, as pessoas que disseram sim para o Senhor é sua. Senhor Jesus, as nossas famílias são suas. Senhor Jesus, nós queremos dizer que nós não vamos ser e não queremos ser frouxo mediante a próxima geração. Nós queremos fazer filhos de qual o reino de Deus seja exaltado, filhos que sejam bom perfume de Cristo espalhado pelas nações. Nós te amamos e te honramos, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Vamos cantar amém. Deus te abençoe. Ótima semana, meu querido.